E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Despesa das famílias no Japão em setembro caem 10,2%, afetadas pelo aumento de imposto de 2019. Os gastos das famílias japonesas caíram 10,2% em setembro em relação ao ano anterior, principalmente devido ao aumento da última hora na demanda anterior, ante um aumento nos impostos sobre o consumo, mostrados os dados do governo na sexta-feira. A queda mensal foi mais acentuada desde a queda de 16,2% registrada em maio. A maior queda desde os dados comparáveis foram disponibilizados em janeiro de 2001. A queda é atribuída a um estado de emergência nacional, então em vigor sobre a pandemia de coronavírus, de acordo com o Ministério de Assuntos Internos e Comunicações. No mês do relatório, os gastos das famílias com duas ou mais pessoas em termos reais caíram pelo 12º mês consecutivo para 269.863 ienes, mais ou menos 2.600 dólares. Ele viu um aumento anual de 9,5% em setembro de 2019, o ritmo mais rápido já registrado antes de um aumento no imposto do consumo de 8% para 10% desde 1º de outubro do ano passado. O número ajustado sazonalmente para gastos, entretanto, subiu 3,8% em relação a agosto, pelo segundo mês consecutivo após um aumento de 1,7% no mês anterior, como as medidas econômicas foram retomadas gradualmente após a declaração de emergência do governo no início de abril, que foram completamente suspensas no final de maio. Os gastos das famílias são um indicador-chave do consumo privado e respondem por mais da metade do produto interno bruto do Japão, que contraiu um valor real anualizado de 28,1% no trimestre de abril a junho, devido à declaração de emergência e aos pedidos de estadia em casa. No caso assim, para a pessoa ficar em casa, né? Devido ao aumento da demanda ante o aumento de impostos do ano passado, o consumo caiu significativamente no mês de relatório para bens duráveis, como televisores, computadores pessoais e geladeiras, mas os gastos com esses itens foram melhores do que 2 anos atrás, um funcionário do ministério disse a repórteres. O efeito negativo causado pelo vírus parece ter diminuído, aparentemente porque a propagação do vírus se estabilizou em um nível relativamente baixo, acrescentou o funcionário. O país viu o ressurgimento de infecções por vírus, com mais de 1.500 novos casos diários em todo o país, no final de julho ao início de agosto. O ritmo diminuiu para menos de 1.000 por dia em setembro, que até ontem deu 1.000 aqui no Japão. Por categoria, os gastos com pacotes turísticos e domésticos internacionais despencaram 61,4% em relação ao ano anterior, mas a queda foi menor do que a queda de 87,3% do ano anterior. Os gastos com passagens aéreas e hospedagens mostraram uma tendência semelhante, já que caíram 68,2% e 25,7% no mês do relatório, respectivamente, em comparação a 95,9% e 47,1% de quedas em agosto. O funcionário do Ministério disse que a campanha governamental de subsídios a viagens, no caso a Go To Travel, lançada no final de julho para impulsionar o setor do turismo doméstico atingido pelo vírus, deve ter contribuído para a melhoria. Bom, certeza. Apesar dos custos de serviços públicos tiveram um aumento ano a ano de 4%, com o funcionário apontando com contas de eletricidade mais altas cobradas em setembro para agosto, quando as ondas de calor atingiram grande parte do país. A renda média mensal das famílias assalariadas com pelo menos duas pessoas aumentaram 2,6% para 469.235 ienes. Isso é, duas pessoas, tá? A renda aumentou pelo 9º mês consecutivo, ajudada em partes pela doação de dinheiro do governo de 100.000 ienes para todas as famílias, decididas em abril
né, para amortecer as consequências econômicas da pandemia. Então vocês vão ver que por causa da ajuda subiu um pouco o gasto, né, assim, o consumo, só que depois caiu de novo. Então é isso aí, vocês estão vendo os números reais do Japão, né, de acordo com o governo. A tendência é continuar assim? Só Deus sabe, né? Por que eu falo que só Deus sabe? Com os países da Europa começando a entrar em lockdown, o que você acha que vai acontecer aqui no Japão? Principalmente para fábricas aqui no Japão que fazem peças ou materiais, né, que vão ser exportados para a Europa, tanto da mesma forma do setor alimentício, tá? Que fabricam alimentos, no caso assim, para poder mandar para a Europa. Com o lockdown da Europa, o que você acha que vai acontecer? Então, por isso que eu sempre falei, prego, né? Enquanto lá fora estiver ruim, no Japão não vai dar uma melhorada significativa. Tá? Então os outros países precisam melhorar também, né? Por isso que eu falo, ninguém nasceu, né, autossuficiente, nenhum lugar é autossuficiente. Nós dependemos sempre sim, né, de outras pessoas, outros lugares, para podermos crescer. Né? E o Japão não é diferente, sendo um país que depende muito dos outros países. E aí, como é que fica? Né? Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo. Até mais.